E agora eu não vou mais falar nada, eu quero deixar com quem sabe, que é o Oquinga, que vai nos brindar com análise do tema, a farsa do racismo reverso. Um abraço, Oquinga, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu, Jorge? Eu agradeço mesmo e esse convite para mim foi de grande valia. E agora eu vou falar aqui um nome muito interessante para todos, que se chama Cheikh Anta Diop. Na verdade, o nome Cheikh Anta Diop tinha que ser conhecido por todas as pessoas. Porque o Cheikh Anta Diop é conhecido como sendo, na verdade, o maior sábio do século passado. Aí todo mundo fala, mas ninguém conhece o Cheikh Anta Diop a não ser os estudiosos. O que ele fez? O Cheikh Anta Diop demonstrou que, na verdade, os egípcios, as múmias egípcias, todas elas, quando ele pega, por exemplo, uma amostra e vai no laboratório e estuda a pele, ele demonstra que há um grande teor de melanina. E apenas um negro pode ter um grande teor de melanina na pele. E quando ele demonstra isto, ele traz também os fatos históricos e também as provas históricas. O que ele demonstra? Ele demonstra, por exemplo, que muitas estátuas que eram do Egito tinham feições africanas, do preto africano. E não somente ele falou isso. Quando Napoleão, por exemplo, faz a sua excursão lá no Cairo, ele leva aproximadamente 130 cientistas. E um deles vai estudar a Esfinge de Gizé. E ele vai descrever muito bem um dos livros, que é o maior livro que fala sobre Egito. Ele vai demonstrar que, na verdade, a feição, a face, a fisionomia da face da Esfinge de Gizé é uma fisionomia tipicamente do preto africano. O que quer dizer isso? Que, na verdade, se eu estivesse aqui agora, na época do Egito, se eu tivesse falado para os egípcios de fecharem os olhos e de pensarem, por exemplo, numa princesa, e de pensarem, por exemplo, num príncipe encantado, certamente eles descreveriam na cabeça deles, de fato, aquele negro, de fato, aquela negra, aquela Cleópatra. Então, reparem bem que o belo, ou ainda a raça, ela não existe naquela época como nós conhecemos hoje. Se a gente agora sair do Egito e chegar na época da escravidão, quando o negro é escravizado, alguma coisa acontece. Ele é tirado de uma maneira, a gente sabe muito bem, forçado da África, e ele vem para as Américas e também a Europa. E nós sabemos muito bem que o Brasil, especificamente o Brasil, foi o país que recebeu muito mais escravos do que qualquer outro país. Na verdade, dizem que o Brasil recebeu 40%, né, de todos os escravos que foram, né, espalhados pelo mundo. Agora, uma coisa interessante, onde eu quero chegar para a gente poder chegar já no racismo, que eu quero falar do racismo estrutural, é que quando a Inglaterra, que começou com a escravidão, entende que ela tem que abolir a escravidão, e começa então a fazer um trabalho internacional de provocar outras nações para poder abolir a escravidão. Enquanto a Inglaterra estava fazendo isso, o Brasil continuava com a escravidão. Enquanto a Inglaterra pedia para todos os outros países, né, para poder assinar tratados internacionais para poder impedir o tráfico de escravos, o Brasil continuava com a escravidão. E quando o Brasil percebeu que não dava mais tempo, na verdade não tinha mais como segurar a bola, o Brasil começou a fazer uma coisa que é o início do racismo estrutural. Em 1837, por exemplo, o Brasil vai fazer a primeira lei da educação. E essa primeira lei da educação, ela vai impedir que o negro, quer seja ele livre ou quer seja ele liberto, venha a aceder à escola, acessar a escola. E quando a gente fala isso dessa maneira que eu estou falando, parece até que é apenas uma história. Mas eu gostaria aqui de ler exatamente o artigo 3º dessa lei que foi promulgada em 1837. Essa lei, que é a primeira lei, a lei número 1 de 14 de janeiro de 1837, diz o seguinte: Paulino José Soares de Souza, presidente da província do Rio de Janeiro, faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial decretou. Reparem bem que foi a Assembleia Legislativa que decretou, ok?
E eu sancionei a lei seguinte, artigo 3º. São proibidos de frequentar as escolas públicas, em primeiro lugar, todas as pessoas que padecerem moléstias contagiosas. Em segundo lugar, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Então, olha só, nós estamos vendo que em 1837, a primeira lei da educação, proíbe o escravo, livre ou liberto, de poder frequentar a escola. Ou seja, a gente está vendo que ele não vai conseguir os espaços de poder. Mas não para por aí. Em 1850, nós temos a Lei de Terras. E a Lei de Terras, então, o que ela faz? Ela proíbe os negros de serem proprietários de terras. Mas por que tudo isso? Porque, olha só, no mesmo ano, 1850, tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é exatamente a lei que proíbe o tráfico negreiro. Então, olha só, se não tem mais o tráfico negreiro, isso quer dizer que pode ser, com certeza, segundo os abolicionistas que já estavam trabalhando, que o negro venha a ter terras. Mas então, o escravista, para que o negro não venha a ter terra, o que ele tem que fazer? Tem que elaborar as leis. Tem uma coisa interessante que eu quero trazer aqui para vocês entenderem, uma coisa bem interessante. Olha só, quem era o juiz, os juristas na época? Quem eram os advogados? Quem eram os médicos da época, os engenheiros? Obviamente não eram negros. Obviamente eles eram os filhos de senhores escravistas, os filhos de políticos que eram latifundiários. Então a gente percebe que o negro já tinha uma estrutura legal para poder impedi-lo de aceder aos espaços de poder. Ele não podia ter terra e não podia estudar. Nós estamos nos aproximando de 1888, onde nós vamos ter a Lei Áurea, onde o escravo negro brasileiro vai ser liberto. Mas não para por aqui. Em 1871, tem a Lei do Ventre Livre. Essa lei diz que, a partir daquele ano, a criança que nascer de uma mulher escrava é livre. Mas nós havemos de convir, né, que, na verdade, uma criança nascer mesmo livre, ela tem que estar com a sua mãe. Então, ela continua escrava. Nós estamos aqui vendo que foi feita uma estrutura, um sistema legal para que o negro não saísse da condição de escravo, apesar das pressões internacionais, principalmente da Inglaterra. E aí nós vamos indo, tem a Lei dos Vadios de Capoeira em 1890, mas antes disso nós vemos a Lei Áurea em 1888. Os ingleses estavam pressionando, e até nós temos um adágio que fala para inglês ver. Tinha que assinar alguma coisa. E quando a princesa Isabela ela assina a lei da libertação dos escravos, a Lei Áurea, na verdade nós já tínhamos vários escravos livres, aqueles que fugiam, aqueles que compraram alforria também. E aqui nós tínhamos aproximadamente 600 a 800 mil escravos que foram libertos em 1888, no dia 13 de maio. Prestem bem atenção. Essa lei não está revogando as outras leis que já existem. Quando os escravos são libertos em 1888, para onde eles vão? Porque antigamente eles tinham o senhor, que até os defendia, porque era escravo, era a propriedade dele. Só que agora ele está liberto. Para onde que ele vai? Ele tem que procurar lugar para morar. Ele não tinha terra, ele não tinha propriedade, ele não podia estudar. Então, a gente percebe aqui que os negros que foram libertos naquele dia 13 de maio simplesmente foram lançados para a rua ou para a marginalização. Mas eu estou falando aqui de 1888, mas nós temos também 1890. O que é que vai acontecer em 1890? O Código Penal. Esse Código Penal é para quem? É contra os negros. Mas por que, Anice? Porque, olha só, quando esse Código Penal, por exemplo, que nós chamamos tem lá a Lei dos Vadios e Capoeiras, impede, por exemplo, a aglomeração dos negros. Impede, por exemplo, que o negro ande na rua, porque não tinha documento, procurando trabalho. Quando a lei diz que se encontrar uma pessoa dessa na rua, sem documento, procurando trabalho, ou de repente jogando capoeira, ele tem que ser preso de 2 a 6 meses. Então nós estamos vendo que o sistema penal brasileiro é formado de tal maneira que o preto é a vítima. Ele não é, vamos falar assim, a pessoa que é protegida, mas é a vítima. Ele não tinha emprego, ele não tinha onde ir, ele não tinha teto.
Então, reparem bem uma coisa interessante. Tudo que eu acabei de falar está demonstrando que há alguma estrutura para impedir que o negro venha, por exemplo, a aceder aos espaços de poder. Eu estou falando de 1990. Se eu pular 1990, eu vou para 1934. O que tem em 1934? Em 1934, nós temos a Constituição Federal, a Constituição do Brasil. O que aconteceu? Aconteceu que naquela Constituição, no Congresso Nacional, discutiram que a educação, a saúde, é dever do Estado e que esse dever do Estado tem que ser pautada sobre ciência eugênica. Ou seja, a Constituição está aceitando que aquilo que foi dito sobre os negros, que os negros eram inferiores aos brancos, que eles tinham pouca inteligência, que tudo aquilo realmente é verdade, que tem que ser respeitado de acordo com a Constituição Federal. Então, a gente está vendo que foi pautada, as leis foram estruturadas de tal maneira que o negro não pudesse sair da condição de escravo. Eu estou falando de 1934. Eu acho que quando a gente fala assim, a gente começa a perceber, não, peraí, 1934, o negro, mesmo liberto em 1888, ainda estava sofrendo as consequências da raiva, vamos falar assim, do senhor do escravo. Os escravistas, eles eram os donos, a elite. Pense comigo, quem eram os mais ricos na época? Os senhores de escravos. Até porque quando, em 1888, os escravos foram libertos, tem uma coisa que acontece com o Banco do Brasil, por exemplo. É ali que o Banco do Brasil vai falir. Tem um documentário muito interessante, chamado de A Última Libertação, né? Que eu acho interessante até vocês virem, que vocês vão ver, são vários especialistas no assunto que discutem exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, reparem bem, eu estou falando de 1934, e ali tem uma outra lei, que eu vou citar aqui, que é a lei de 1968, que é a lei do boi. Por que eu quero citar a lei do boi? Porque a lei do boi, ela diz o seguinte, ela diz que os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de agricultura e veterinária, mantidos pela União, reservarão anualmente, de preferência, de 50% de suas vagas a candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam com suas famílias na zona rural, e 30% a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam em cidades ou vilas que não possuam estabelecimentos de ensino médio. São negros? Não. Eu estou falando de 1968, a lei do boi. São agricultores, são proprietários de terras. Lembre-se da lei de terras. Então, o negro não tinha terras. Quem tinha terras? Os políticos latifundiários. Quem tinha terras? Os escravistas. Então, a gente está percebendo aqui que isso aqui é uma cota. Durante anos e anos, os filhos dos escravistas receberam cotas, 80% nas faculdades, nas universidades e também nas escolas técnicas. 20% era para outros filhos. Mas aí eu me pergunto, quantos negros? Só que, quando tudo isso que a gente está falando, a gente tem que citar a Lia Weiner, a gente tem que citar a Cida, né, Bento, a gente tem que citar o Silvio Almeida. Quando eles discutem sobre o racismo estrutural, é exatamente tudo isso que acontece. Por quê? Porque o racismo estrutural é um sistema social que existe entre a sociedade ou dentro da sociedade e que normalmente é pautada numa história de longa duração. Então, o racismo, ele não é um preconceito. O racismo, ele não é a discriminação. O racismo é uma coisa muito mais arraigada, né? Ali ela diz uma coisa bem interessante quando ela explica sobre quando ela define o racismo estrutural. Ela diz o seguinte: o racismo é um sistema de dominação social baseado em raça. Em geral, para que haja racismo contra um grupo, é preciso que haja uma história de longa duração de dominação de um grupo contra outro, baseado na ideia de superioridade racial. E aí eu faço uma pergunta: como é que alguém pode falar de racismo reverso?
Nós não podemos ter o racismo reverso. Porque para ter o racismo reverso, nós precisamos que haja, primeiramente, uma dominação do negro sobre o branco. Mas aonde que nós vamos poder ver isso? Primeiramente, se a gente olhar a história recente, a gente vai ver que o negro não, por exemplo, perseguiu os judeus para matá-los. A gente vai ver que o negro, por exemplo, não perseguiu o branco para, por exemplo, subjugá-lo e determinar que ele é uma raça inferior. Então, o racismo é essa estrutura que existe de tal maneira que ela se torna uma coisa normal. Normalmente a gente acha o seguinte, que quando uma pessoa é racista, é uma coisa anormal, mas não é anormal. É normal. Não é que seja correto ser racista. Por que eu estou falando que é normal? Porque a estrutura ela foi construída de tal maneira que a normalidade da estrutura vai culminar a um racismo. Quer ver? O racismo estrutural, como diz o Silvio Almeida, ela tem 3 vertentes. Você pode dizer que o racismo estrutural está baseado na economia, na política e na subjetividade. Aí, quando ele trabalha a economia, a gente entende muito bem o que acontece realmente no racismo estrutural. Ele fala sobre a carga tributária. Ele diz o seguinte, a carga tributária, ela incide muito mais sobre a mulher negra. Aí, claro, a gente pode se perguntar, mas será que o sistema tributário foi feito para incidir sobre a mulher negra? Não. Eu explico. Qual é, na pirâmide social, a pessoa que recebe o menor salário no Brasil? Mulher negra. Qual é, na pirâmide social, a pessoa que mora em lugares de vulnerabilidade? A pessoa que mora em lugares onde não tem saneamento básico. Agora, o que é o sistema tributário brasileiro? O sistema tributário brasileiro, ele vai, na verdade, incidir sobre os bens de consumo. Então, pense, a mulher preta, ela recebe um salário menor e ela precisa comprar os bens de consumo. Isso quer dizer que o sistema tributário, da maneira que ele funciona, vai simplesmente atrapalhar a vida da mulher preta. Reparem bem que a estrutura, o funcionamento do sistema tributário brasileiro acaba culminando a uma situação de desigualdade. Por isso, nós não podemos falar de racismo estrutural ou de racismo em si sem falar de desigualdade. A desigualdade que existe no Brasil, ela advém exatamente desse racismo estrutural. E quando a gente entende essa parte econômica, a gente entende também que isso existe em todas as outras áreas. Por isso nós falamos da transversalidade do racismo. O racismo não existe somente na economia. A transversalidade do racismo nos faz entender que ele existe também na educação. Eu acabei de dar um exemplo. A transversalidade do racismo nos faz entender que o racismo ele existe também na saúde. Qual é a mulher que sofre a maior violência obstétrica? A mulher negra. Qual é a mulher que recebe menos anestesia? A mulher negra. Qual é a mulher que é menos tocada quando vai ao médico? A mulher negra. Isso que eu estou falando são dados de estudos. Então, reparem bem, a transversalidade do racismo faz com que haja necessidade de combater esse racismo. Então, o racismo não é, por exemplo, quer ver? Se alguém falar assim, seu negro fedido, ela não está fazendo um racismo estrutural, mas ela está fazendo um preconceito, uma injúria racial. E repare bem que esse preconceito e essa injúria racial advém de um racismo estrutural que já existe. Por exemplo, é uma coisa que ela aprendeu no sistema da sociedade na qual nós vivemos. Agora, quando eu falo assim, seu branco azedo, ele pode dizer, você é racista, você me chamou de branco azedo. Mas há uma diferença entre quando você fala branco azedo, quando você fala, por exemplo, para um negro, seu negro fedido. Vou dizer por quê. O branco azedo, quando você fala isso para o teu amigo branco azedo, ou de repente por raiva, é um preconceito, é uma injúria racial. Mas é uma coisa pontual. Por quê? Porque o branco ele não lembra de uma longa história em que ele sofreu, por exemplo, tortura, em que as mulheres brancas, por exemplo, sofreram durante anos e anos estupros. Não. Mas o negro, sim. Se você falar para ele, seu preto fedido, na cabeça dele, passa aquela história, aquela longa história, sabe?
da escravidão. Então, dizer que existe racismo reverso é a coisa mais perversa que tem. O racismo reverso, ele não tem como existir. Porque para haver racismo reverso, é preciso ter essa dominação de longa duração. É preciso ter essa estruturação das subjetividades. Por exemplo, de dizer que o belo é o branco. De dizer que a norma é a norma branca. Por isso, uma coisa interessante, na verdade, é um argumento que a Lia Weiner fala. Ela diz o seguinte: quando você vê, por exemplo, uma pessoa, quer seja ela negra, quer seja ela branca, de terno, você não diz que ela está com uma roupa étnica. Mas quando você vê, por exemplo, um africano com uma roupa da África, você fala que é uma roupa exótica. Isso em qualquer lugar. Então a gente percebe que há um grupo que vai chamar o outro grupo ou que vai racializar o outro grupo. E é exatamente ali que nós estamos discutindo o racismo reverso, que é uma perversidade, na verdade. Ele não tem como existir. Existe preconceito? O preconceito existe até entre pessoas da família. O preconceito existe até entre pessoas da família. Mas não tem como existir o racismo reverso. Então, toda argumentação para poder apontar para um racismo reverso não procede. Aqui tem uma coisa interessante que eu vou trazer à lume, é que todas as vezes que a gente fala desse assunto, é um pouco chocante. Eu queria dizer para os meus amigos que são brancos, minhas amigas que são brancas, que isso daqui que fez isso aqui não é você, não é o meu vizinho branco, não é o meu professor branco, ou de repente não é todos os brancos que eu vejo. Na verdade, quem fez isso aqui é o Estado. Acabei de mostrar que o Estado faz as leis, a Assembleia Legislativa decide, mas é claro que tudo isso foi montado a partir de pessoas racistas. Mas o Estado fazendo tudo isso, ele tem que, chegando um momento, ele tem que reparar. Por isso, por exemplo, todas as situações de racismo estrutural no mundo foram reparadas. Nos Estados Unidos tem reparação. Na Índia nós temos uma certa reparação. Ultimamente nós temos a reparação dos judeus, os alemães pagam até hoje. Então, quando nós temos, por exemplo, o sistema de cotas, que todo mundo, agora nós estamos em 2022, isso vai ser discutido. Por que nós temos o sistema de cotas? Em 1968, o Brasil foi signatário de uma convenção, né, uma convenção pela eliminação de todas as formas de racismo. Uma conferência, né, uma convenção internacional pela eliminação de todas as formas de racismo, em 1968. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso daqui. 1968. Nessa convenção, o Brasil, durante esses anos todos, o Brasil não fez as metas que estavam naquela convenção. Sabe quando é que o Brasil entendeu que realmente existia racismo no Brasil? Em 1995, quando o Fernando Henrique Cardoso era o presidente. Mas por quê? Porque o Brasil teve vamos falar assim, os negros brasileiros começaram a entender que eles tinham que fazer alguma coisa em relação ao racismo estrutural. Então, eles começaram a se manifestar através de estudos e através de formar frentes, e nós tivemos a Frente Negra Brasileira, que, na verdade, é a Frente Negra Brasileira que vai inspirar as outras nações, os outros negros, até nos Estados Unidos. É isso que acontece. Por isso, o negro brasileiro tem uma, como que eu posso dizer? Ele tem uma digital, né, na mudança que está acontecendo no mundo da promoção da igualdade racial. Somente em 1995 que o presidente do Brasil vai reconhecer que tem racismo no Brasil. Mas devido ao quê? Ao movimento negro. O movimento negro vai se manifestar e vai reivindicar aquilo que foi assinado naquela convenção sobre a eliminação, né, de todas as formas de racismo, de todas as formas de discriminação racial. Agora, uma outra coisa interessante é que esse movimento negro, quem dá força a esse movimento negro, na verdade, é o movimento da mulher negra. São as feministas negras que dão muito mais força para que o Brasil possa reconhecer que há um problema. Por que tem que reconhecer que há um problema? Porque o Brasil vive sob aquele mito da democracia racial. Eu vou dizer por que eu estou falando sobre o mito da democracia racial. Quando eu saí do Gabão e vim para cá, aqui no Brasil, em 96, depois eu viajei, eu fui para a África do Sul. Na África, o único país que eu visitei além do Gabão foi a África do Sul.
E quando eu passei na África do Sul, nos anos 2000, a apartheid já tinha terminado, eu achei uma coisa interessante na televisão. Olha que eu estava aqui desde 96 no Brasil. É que na televisão sul-africana sempre havia um jornalista preto ou preta e um branco ou uma branca apresentando o jornal. Sempre nos programas que apresentavam era preto ou branco, né? Ou branca. Eu achei isso fantástico. Mas reparem bem, eles acabaram apartheid ainda há pouco. Aí eu falei assim, que coisa fantástica. Isso chamou a minha atenção. Eu reparei que eu estava no Brasil desde 96 e que a televisão normalmente tinha muito mais brancos e quase não tinha negros apresentando jornais, né? Os apresentadores eram muito mais brancos, né, do que negros, quase não tinha. E aí eu entendi uma coisa. Eu entendi que, na verdade, quando você sabe que você tem um problema, você tende a resolver esse problema. E como o Brasil tinha a democracia, o mito da democracia racial, não quis resolver o problema, porque não tinha um problema. O Brasil, nós temos uma raça brasileira, a miscigenação. E a gente sabe que o embranquecimento ele acontece a partir de uma teoria eugênica. Então, repare bem que é necessário reconhecer que o problema existe para poder atacar o problema na raiz. E quando, então, os movimentos negros começam a se manifestarem para que realmente esse problema seja resolvido, nós começamos, então, a procurar políticas públicas responsáveis para poder terminar com a desigualdade racial. Agora, isso é tão bom, mas tão bom, que toda a nossa sociedade brasileira ela vai se beneficiar. Por que ela vai se beneficiar? Eu me formei em odontologia. Um dia, estava no consultório atendendo. Era o meu dia. Atendia no consultório num amigo meu. Era na quinta-feira. Eu faço a parte cirúrgica. Quando a mulher entrou, a cliente entrou com o filho dela, ela olhou para mim e perguntou, cadê o doutor Otávio? Eu falei, não, hoje é o meu dia, eu que vou atender. Eu falei o nome do filho dela, até esqueci o nome do filho. Ela olhou para mim, aí eu conversei com o filho dela e eu pedi a radiografia. Eu fui para olhar a radiografia e ela me perguntou bem assim, você está sabendo o que você está vendo? Falei, sim. O que você está vendo na radiografia? Eu expliquei para ela, tranquilamente. Eu expliquei tudo para ela, atendi o menino tranquilamente. E no final ela me disse, desculpa, doutor, é que eu achava que era o doutor Otávio, não era o senhor. Falei, não tem problema. Mas vocês sabem por que ela fez isso? Não, a culpa não é dela. Porque ela jamais tinha visto um dentista negro. O que é isso? É a face do racismo estrutural. É a mesma coisa que acontece aonde? Que acontece nos hospitais. É a mesma coisa que acontece onde? Que acontece com os desembargadores. É a mesma coisa que acontece aonde? Que acontece com os CEOs das grandes empresas brasileiras. Então a gente entende que se o negro continua na subalternidade, é porque o racismo estrutural está fazendo isso. A normalização do funcionamento do Estado brasileiro leva exatamente a essa desigualdade racial. Por isso não tem como existir um racismo reverso, porque jamais a normalização do funcionamento do Estado brasileiro vai levar, por exemplo, a uma desigualdade racial em que o branco fica vamos falar assim, nos espaços de subalternidade, nos espaços de inferioridade. Onde o branco, por exemplo, estará nas favelas, e o negro, por exemplo, estará em Ipanema, o negro, por exemplo, estará no Congresso Nacional. Então, quando em 2001, eu vou terminar aqui falando disso daqui que eu acho bem interessante, quando em 2001 tem a terceira conferência mundial contra a xenofobia, o racismo e a intolerância correlata, nós estamos vendo que naquela conferência mundial em Durban, na África do Sul, em 2001, vai sair exatamente uma coisa interessante que nós vamos chamar de quê? De cotas. O que é cotas, Anice? É que as cotas foram exatamente são as propostas que saíram de lá, as metas, porque viram que é pela educação que podemos combater a desigualdade racial, ou seja, que podemos fomentar a promoção da igualdade racial. Normalmente as pessoas acham que as cotas são exclusivas do Brasil. Não. As cotas, elas são da Índia, as cotas são da Austrália, da Nova Zelândia, as cotas são dos Estados Unidos, as cotas são do Brasil, mas por quê? Porque há um racismo estrutural. E graças às cotas, hoje você pode olhar para um médico, para um negro no hospital, com o esteto,
e começaram a dizer, deve ser o médico. Antigamente, não. Então, as cotas representam exatamente as políticas públicas para que possamos trazer uma igualdade racial. Igualdade racial não quer dizer que eu vou ser agora igual ao meu amigo branco, ou o meu amigo branco vai ser igual a mim que sou negro. Mas a igualdade racial quer dizer que nós vamos ter as mesmas oportunidades, nós vamos ter os mesmos direitos de acordo com a Constituição Federal do Brasil. Então, dizer que há um racismo reverso é perverso. O que nós temos é, de fato, uma estrutura normal que funciona a fim de que os negros que foram libertos em 1988 continuem na situação de subalternidade. É por isso que eu disse que o racismo é uma coisa normal. E nós normalizamos tanto isso que quando morrem jovens negros nas favelas, isso não nos choca muito, não choca a gente. Mas quando, por exemplo, temos uma guerra na Ucrânia, a gente realmente percebe que a mídia toda está em cima. Gente, de todos os jovens que morrem, isso são os dados de 2019 e 2018, 77% são negros. 77% são negros. De todos os jovens que morrem entre 15 a 29 anos. Alguém vai me dizer, mas Anicê, porque muitos deles estão no crime? Não, é porque muitos deles sofrem exatamente as consequências do racismo estruturado e de um sistema estruturante de subjetividades, de tal maneira que eles estão simplesmente numa bolha que, para sair, é preciso que nós possamos fazer políticas públicas responsáveis de promoção da igualdade racial. Eu acho que eu vou terminar por aqui, porque pode haver questões, perguntas, né? E, de repente, a gente continua. Tá, Jorge? Beleza, Kim. Olha, brilhante sua exposição. A gente ficou totalmente envolvido com ela. Boa noite, Roberto.